Olá, começa agora o Semana do Legislativo. Você que não pôde acompanhar as sessões dessa semana, não se preocupe. Nós vamos mostrar agora os principais acontecimentos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E para começar, vamos ouvir o presidente da Câmara, o vereador Walter Gomes, no Café com o Presidente. Hoje, o assunto é a reforma que será feita no prédio da Câmara Municipal. Vamos conferir. Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem e você? Tudo bem também. Presidente, muito se comenta a respeito da reforma geral aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Já tem previsão para o início dessa reforma? Daniel, essa é uma das minhas metas. Se não conseguir executar a reforma, quero deixá-la bem encaminhada. Já pedi para abrir um processo licitatório para a elaboração de um projeto executivo da reforma. Essa é uma fase anterior. Sem o projeto executivo, não temos como começar nenhuma reforma. Temos que aguardar esse processo para depois colocar nos trilhos a reforma que vai de restauração à ampliação das dependências da Câmara Municipal. Daniel, o prédio da Câmara Municipal foi inaugurado em 1990, quando nós tínhamos 300 mil habitantes na nossa cidade. Hoje, nós temos mais de 650 mil habitantes, ou seja, há mais de 20 anos, e hoje não comporta as necessidades funcionais da Câmara, como também inibe a participação popular em suas dependências. Há também problemas estruturais, que vão desde goteiras, falta de gerador e rachaduras. O importante é ressaltar que o prédio da Câmara Municipal é patrimônio de Ribeirão Preto. Portanto, temos a responsabilidade de preservar esse bem da nossa cidade. Temos que ter um tripé: preservação do bem público, ampliação para que facilite o trabalho dos funcionários, que serve à população, assim como o cidadão que aqui adentra tenha vontade de participar do dia a dia da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Muito obrigado por mais esse café, presidente, e até a próxima semana. Eu que agradeço, Daniel, estaria à disposição sua e também da população de nossa cidade. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara e pela internet. O endereço é câmara-ribeirãopreto.sp.gov.br. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. E como você já sabe, o programa Semana do Legislativo é reprisado em horários alternativos no canal 61.4 aos finais de semana. E vamos agora ao resumo do que aconteceu nas sessões ordinárias dessa semana. A Câmara de Vereadores discutiu pauta com 8 matérias na sessão da última terça-feira. As 3 primeiras propostas eram vetos a projetos. O primeiro, o veto parcial ao projeto de lei complementar dos vereadores Cícero Gomes e Paulo Modas. Foi rejeitado. O projeto estabelece normas para a obtenção do alvará de licença de localização e funcionamento para a realização de feiras onde ocorra a comercialização direta no atacado ou varejo. Também negado o veto parcial ao projeto de lei do Executivo Municipal, que aprova e estabelece o plano plurianual para o período de 2014 a 2017 de Ribeirão Preto. Os vereadores negaram também o veto parcial ao projeto de lei do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa no município de Ribeirão Preto para o exercício financeiro de 2014. O veto total ao projeto de lei do vereador Bertin Scandiuzzi foi acolhido. A proposta do vereador era a disponibilização de simulador de cálculos do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, no site da Prefeitura de Ribeirão Preto.
Sem parecer da Comissão de Justiça, não foi votado o projeto de lei do Executivo Municipal que autoriza a Prefeitura a abrir crédito suplementar de R$ 6 milhões para atender à necessidade de transferir recursos orçamentários entre as naturezas de despesas de capital para despesas correntes, constante no orçamento do corrente exercício da Secretaria Municipal de Obras Públicas. O projeto de lei do vereador Ricardo Silva, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou ainda que concluídas que não estejam em atendimento ao fim que se destinam, foi aprovado. Aprovado também o projeto de resolução da vereadora Gláucia Berenice, instituindo o prêmio Dr. Luiz da Rocha Cerqueira em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial. E, por fim, também aprovado o projeto de lei do vereador Rodrigo Simões, que denomina logradouro público ou próprio municipal de Luiz Henrique Galo. Abrindo a pauta de votações da sessão ordinária da última quinta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar do vereador Rodrigo Simões. A matéria dispensa a retenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza, quando o valor total recebido no período de apuração resultar inferior a R$ 10, devendo ser adicionado ao ISS dos períodos subsequentes. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei do vereador Cícero Gomes, criando a Central de Agendamento de Consultas por Telefone na Rede Municipal de Saúde. Também foi aprovada a emenda do vereador Bertinho Scandiuzzi, estabelecendo prazo para o agendamento das consultas de acordo com a ANS, Agência Nacional de Saúde. Assim, consultas nas áreas de ginecologia, pediatria ou clínica médica, entre outras, têm prazo máximo de 7 dias para o agendamento. Também aprovado o projeto de resolução do vereador Capela Novas, instituindo comemoração do centenário de existência do Santuário Nossa Senhora do Rosário. Outro projeto de Capela Novas foi aprovado. Este denomina logradouro público ou próprio municipal de Moacir de Carvalho. Encerrando a pauta, foi aprovado o projeto de lei do vereador André Luiz da Silva, denomina logradouro público ou próprio municipal de Lisandra Cláudia Fernandes. Trabalhadores rurais sem terra ocuparam nesta semana a esplanada da Prefeitura Municipal. A principal reivindicação foi por transporte público que, segundo eles, é inadequado às suas necessidades. A manifestação desta terça-feira faz parte de uma jornada nacional de lutas do Movimento Sem Terra, em função do Dia Internacional da Mulher. Além disso, estão tendo o apoio do movimento Passe Livre. Kelly Maforte, membro da direção nacional do MST, expõe os problemas e as reivindicações do movimento com a administração pública. Já foram muitas as vezes que nós viemos aqui reivindicar que a Prefeitura pudesse atender a nossa pauta. Hoje, a nossa pauta principal é transporte público para o assentamento Mário Lago, para a Fazenda da Barra. Nós somos ali 500 famílias, são cerca de 2.000 pessoas que estão numa situação de completo abandono. Os moradores de lá têm que andar de 7 a 9 quilômetros até ter um acesso ao transporte público e isso é um absurdo. Também temos o problema das crianças de creche pré-escola que estão ficando fora da escola por conta de uma responsabilidade da Prefeitura que não coloca ali um transporte adequado para poder transportar as crianças dessa faixa etária. Também tem o problema das péssimas condições das estradas. As estradas estão muito ruins e o transporte escolar que atende as crianças do ensino fundamental e do ensino médio, ele por vezes, principalmente em períodos de chuva, ele atola, ele faz com que as crianças não vá para a escola, chegue atrasado pelas péssimas condições da estrada. Então, nossa reivindicação é clara e objetiva. Transporte e melhoria nas estradas pelo direito à acessibilidade da comunidade rural e dos assentados da Fazenda da Barra. Laí Luquezzi Júnior fala sobre a manifestação. É uma luta nacional dos trabalhadores sem terra que tem reivindicações locais. A principal reivindicação local refere-se ao transporte coletivo dentro do assentamento. É a área rural, nós já levamos lá as equipes da Transerp, o Zé Mauro já esteve, o engenheiro Lapati também. Nós buscamos já uma série de alternativas, não contempladas com o contrato que nós temos hoje. O contrato que nós temos hoje, ele só permite colocar os ônibus dentro da área urbana e não da área rural. E esse contrato não vai contemplar. Nós vamos buscar, já que eles estão
muito próximos da área urbana, buscar soluções e a gente busca soluções através de diálogo. Em função do consumo excessivo de água na cidade, a Câmara Municipal instalou a CPI que vai apurar as razões para isso. Dentre os temas a investigar estão os poços clandestinos. Foi instalada no último dia 6 a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução 65 de 2013. O objetivo é levantar a situação do consumo de água em Ribeirão Preto. A CPI foi solicitada pelos vereadores Genivaldo Gomes, eleito presidente, e Maurílio Romano, escolhido relator. O vereador Capela Novas é o terceiro integrante da comissão e foi eleito vice-presidente. O vereador Genivaldo ressaltou a necessidade de diagnosticar os problemas no abastecimento, tendo em vista o crescente consumo de água e de encontrar fontes alternativas para o abastecimento. Hoje vamos instalar a comissão, a CPI do consumo de água. Estamos aqui com o vereador Maurílio, vereador Capela, para instalar a comissão. Fazer uma breve explanação acerca de transformação da CE em CPI, falando sobre o motivo que justificaram sua transformação, principalmente devido à preocupação do aumento do consumo de água em Ribeirão Preto. A CPI também quer apurar a denúncia de que existem cerca de 300 poços artesianos clandestinos, diminuindo a capacidade de captação e vazão dos poços da ERP. Segundo o levantamento divulgado pela imprensa, existe mais em Ribeirão Preto 300 poços clandestinos que captam água do Aquífero Guarani sem pagar por essa captação. Resultado: a captação clandestina tem contribuído com o rebaixamento do Aquífero Guarani, além de causar problemas de captação para os poços da ERP e para os poços autorizados pelo órgão competente. Capela Novas destacou a notícia de que a ANA, Agência Nacional de Águas, está autorizando a captação limitada de água no Rio Pardo e que a CPI também deve analisar o tema. Queria só destacar o assunto que o vereador Maurílio levantou, que a presidência da Câmara publicou no último dia 27 de fevereiro, que foi a última sessão, e hoje é a primeira do mês de março, a nomeação dos membros da CPI. Então, somente no dia 27 de fevereiro, houve a nomeação dos membros e queria parabenizá-lo. Hoje é a primeira sessão seguinte e o senhor já está instalando a CPI. E realmente é um tema muito importante para a cidade, porque nós temos a falta de abastecimento de água na cidade toda e a CPI instalada pelo vereador Genivaldo é relativamente aos poços clandestinos que possam existir nesta cidade. Então o vereador Maurílio levantou as questões aí do Ministério da Cidade e também vereador Maurílio, vereador Genivaldo, vereador Bertin, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água, já autorizou ao DAERP fazer a captação num número de metros cúbicos na cidade de Ribeirão Preto, no Rio Pardo. A Câmara Municipal realiza licitação para projeto executivo de reforma e ampliação do prédio do Legislativo. O certame já tem um vencedor. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal realizou no último dia 7 a abertura das propostas para a elaboração do projeto executivo para a reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A empresa vencedora é Murilo Marcon Cassimiro, ME, de São José do Rio Pardo. A proposta apresentada foi no valor de R$ 81.358,29. O edital do convite de preço estimava o valor do trabalho em R$ 129.040,16. O resultado será publicado no Diário Oficial do município e, após, começa o prazo para a interposição de recursos. Cerca de 10 empresas retiraram o edital do convite de preços, de 2014, na sede do Legislativo ou no site da Câmara Municipal, www.câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Foram apresentadas 4 propostas, sendo que uma licitante foi inabilitada e 3 consideradas aptas a concorrer. A fim de aproximar ainda mais o Legislativo da sociedade, iniciamos nesta semana o quadro Momento Câmara. O espaço é livre para os vereadores que abordam diferentes assuntos por escolha própria. Momento Câmara.
Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Sou Luciano Neto, estou com o vereador Betinho Scandiuzzi, que vai falar sobre a devolução de 2 milhões da Stock Car aos cofres públicos. Realmente é uma preocupação nossa essa devolução de 2 milhões de reais do cofre público, que foi punido pelo Ministério de Turismo em função de um projeto mal justificado, mal encaminhado na prestação de conta. Nós vemos que nós temos um secretário de turismo que pelo menos demonstrou já no cargo dele como superintendente do DAERP, demonstrou a incompetência dele, porque o DAERP vive nessas condições em função até, já é coisa que vem do passado, quando ele era o superintendente. E agora no Stock Car, ele como engenheiro está demonstrando que não tem condição mesmo nem de atuar na Secretaria de Turismo. Não soube, não teve competência de prestar conta e hoje o município de Ribeirão Preto está obrigado a devolver 2 milhões de reais dos cofres públicos, porque então não tirar de quem não prestou conta, exato, não usou a categoria, a condição, a capacidade de estar numa secretaria. É uma preocupação que nós temos, agora é só ele aproveitar agora, ir lá na França e trazer água para Ribeirão Preto também. Nós sabemos que isso daí é uma incompetência, né, nesse departamento da Prefeitura. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. E durante a semana, conhecemos um pouco mais sobre o Ministério Público. O promotor de Justiça, Dr. Luiz Henrique Pacini, falou das funções desse órgão que é essencial para a democracia. Dr. Pacini, quais as pessoas que podem procurar o Ministério Público? Qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público. Desde, por exemplo, a pessoa ela vai procurar o Ministério Público quando há abusos cometidos por agentes públicos, ela vai procurar o Ministério Público quando está com um problema sério relacionado a acesso à creche, acesso aos serviços públicos, questões. Aqui em Ribeirão Preto nós temos um serviço muito bacana na área de saúde, de remédios e próteses, tudo isso foi montado por um promotor que é o Sebastião Sérgio, quer dizer, aqueles remédios de alto custo, próteses de alto custo. Isso tudo começa no Ministério Público, vai para uma comissão de médicos, e verifica-se a necessidade, depois é deferido. Então, é uma série de serviços que o Ministério Público dispõe. A questão eleitoral, eu esqueci de falar isso inicialmente, promotor de Justiça trabalha na área eleitoral, na regularidade da disputa eleitoral, do pleito eleitoral. Ele é um órgão que trabalha com o juiz eleitoral no sentido de fiscalizar, de fazer esse processo eleitoral fluir dentro das regras de igualdade, de competição, de livre competição, evitando abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso do... enfim, também atua nessa área. As pessoas que têm notícias de irregularidades nessa área podem procurar o Ministério Público. Você tem uma informação de que há irregularidades administrativas, vamos dizer assim, em determinada cidade, você tem informação que está havendo desvio de recursos públicos, você pode representar, é uma simples petição protocolada ao promotor de justiça para que tome providências. Na área ambiental, na área de improbidade, na área de família, na área criminal, é também possível fazer a representação. Como você pode se dirigir à delegacia de polícia, você também pode representar para o promotor de justiça. Então, nós temos aí uma gama de serviços à disposição da comunidade. É simples, basta ir ao Ministério Público, explica a quem vai te receber lá qual é o seu problema, ela vai te direcionar ao local certo. Se você já tem alguma reclamação pronta, você entra no protocolo e fica com a cópia do protocolo para que as coisas tenham o andamento e terão o andamento. Se aquilo que você levou até lá tiver procedência, pode virar uma ação civil pública, pode virar um processo criminal, e às vezes até uma composição para que a gente resolva
através de um termo de ajustamento de conduta, posturas que nós julgamos mais adequadas em termos de gestão pública. Existe prazo para procurar o Ministério Público, doutor? Não, não há um prazo específico. É óbvio que quanto mais se distancia daquilo que ocorreu, vai ficar mais difícil a gente conseguir apurar. O ideal é que haja proximidade entre o que você viu de irregularidade e o que você queira noticiar. Nós recebemos todos de braços abertos. É muito comum as pessoas irem reclamar sobre abusos. Hoje, muito menos do que outrora. As instituições, principalmente polícias e tal, estão trabalhando hoje dentro de um processo de excelência, um processo melhor. Felizmente, a gente tem notado que as reclamações são contra abusos, excessos, têm sido diminuídas ao longo do tempo. Isso é uma vitória não só do Ministério Público, mas principalmente da Polícia Civil, da Polícia Militar. Não é mais comum, como era outrora, as pessoas irem lá reclamar que foram agredidas, que foram violadas em seus direitos. Felizmente, isso tem diminuído, mas ainda ocorre. E nós estamos lá de braços abertos para recebê-los e ouvir suas reclamações. Ministério Público e Defensoria Pública são órgãos que ajudam a sociedade na solução de seus conflitos. Mas qual a diferença entre eles? Olha, até pouco tempo atrás, a Defensoria ela vem concebida na Constituição de 88 também. Mas os estados, aos poucos, foram criando as defensorias públicas. Lamentavelmente, São Paulo foi um dos últimos. O objetivo da Defensoria, a razão dela, é advogar para aqueles que são necessitados, que não possuem rendimento suficiente para constituir, para contratar advogados. Como essas pessoas precisam ter seus direitos defendidos, o Estado criou a Defensoria. Até pouco tempo atrás, o que ocorria aqui em São Paulo, e ainda ocorre nas pequenas e médias cidades, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é nova, faz muito pouco tempo que ela foi criada. Salvo o melhor juízo, algo em torno de 5, 6 anos. Então, os defensores estão ainda prestando concurso, estão aos poucos ocupando espaço. Em Ribeirão Preto já temos bastante. Cada vara criminal hoje em Ribeirão Preto possui um defensor público. Antes disso, o que era? Era um convênio feito com o Estado, com a Ordem dos Advogados do Brasil, e era nomeado, caso a caso, um advogado que compunha esse quadro para defender aqueles menos favorecidos. Hoje não, hoje existe a Defensoria, ela não atende ainda a todos, o convênio com a OAB ainda existe, porque aos poucos você vai tendo defensores para ocupar o Estado inteiro. Essa carreira tem por objetivo, como dito, defender os interesses daqueles que não são favorecidos. Então, por exemplo, na área criminal, papel do promotor, acusar. Papel do defensor, defender. Então, o próprio Estado acusa e o próprio Estado tem a estrutura para defender através da Defensoria Pública. Na área de família, o que faz o defensor? Ele advoga os interesses daquelas pessoas, que podem ser até 2 defensores. O defensor A defendendo a mulher, postulando, por exemplo, guarda, pensão alimentícia, e o defensor B defendendo aquela pessoa que vai ser obrigada a pagar alimentos, para que seja feito um acordo, ou seja, para que se chegue a um valor interessante para aquele que precisa e nas possibilidades daquele que tem que pagar. Então, a Defensoria trabalha como uma advocacia. Ela tem também uma outra atribuição das ações civis públicas, que foi deferido a ela também, atua aí de uma forma para defender interesses coletivos, como faz o Ministério Público, difusos, tem uma atuação muito semelhante nesta área que está relacionada aos menos favorecidos. Então, aí a Defensoria tem uma legitimidade. Então, essa é a diferença básica do Ministério Público. O Ministério Público é bem fácil de enxergar isso na área criminal. Ele acusa e a Defensoria Pública defende aqueles que são acusados.
O encontro com expositores da Feira de Mangaio proporcionou momentos de interação entre os participantes. Aconteceu nesta quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal, um encontro com expositores da Feira de Mangaio, que é realizada todo segundo sábado de cada mês na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade. Os participantes receberam seus crachás de identificação e foram orientados a não permitir a presença de penetras e ambulantes no espaço da feira. O vereador Cícero Gomes da Silva conta um pouquinho do histórico da feira. Nós acertamos com a associação comercial, acertamos com a fiscalização e a administração. É uma feira onde as pessoas podem colocar aquilo que tem sobrando em suas casas para vender, quer dizer, não é industrial, é só o artesanal e o que sobra. O mangaio, na realidade, é aquilo que não serve para mim, mas que ainda serve para outra pessoa. Então a gente tenta passar esses objetos para que a pessoa possa usar. A expositora, a senhora Elizabeth, tem muito orgulho de participar do evento e fala da sua dependência com a feira. A gente se identifica com quem está se tratando, né? E outra, vem gente de fora, como vem gente de outros países que chegou na minha feira, tirou retrato e viu que aquela feira era diferenciada das feiras daqui, porque tinha de tudo, antiguidade, ferramentas, enfim, tinha tudo. Então a importância é para que fique mais bonito a praça e cada vez a gente cresça mais, né? Porque essa feira ela é importante também, porque não é só diversão, tem gente que vive da feira, né? Eu mesmo vivo dessa feira, eu ganho o meu ganho dessa feira, tem muitos amigos através dessa feira, até amigos que moram em outros países que vêm para poder visitar a feira, sabe? Então, para mim, é muito importante. E a união também que a gente podia ter entre os colegas, né? Que se unisse mais, que fosse mais amigos e agradecer, né? A essa oportunidade da gente estar lá no coração, né? Coração de Ribeirão ali, né? O Movimento Pró Moradia e Cidadania de Ribeirão Preto compareceu na Câmara na tarde da última quinta-feira. Os interessados reivindicaram políticas públicas. O vereador Valdir Vilela, presidente em exercício, recebeu nesta tarde de quinta-feira o grupo Pró Moradia. Estamos assim com um intuito verdadeiro de poder ajudar esse movimento que a gente sabe que a cidade precisa. Então eu tenho ideia de formar uma comissão de estudos para analisar bem esses problemas e hoje ainda, na nossa próxima reunião do plenário, eu vou passar a palavra para os representantes do movimento, Dr. Mauro de Freitas e a doutora Raquel Monteiro, para eles poderem levar ao conhecimento dos demais colegas vereadores toda essa problemática que está acontecendo. Nós estamos apresentando à Câmara Municipal uma série de denúncias com relação à falta de políticas públicas na área de moradia em Ribeirão Preto. Um simples exemplo é que o Conselho Municipal de Moradia não se reúne há mais de 6 meses. A última reunião foi no dia 27 de agosto de 2013. E é um conselho deliberativo que ele define todas as políticas, todas as demandas para os conjuntos habitacionais. E nós temos conjuntos habitacionais prontos em Ribeirão que precisam de definições, de critérios, que famílias que poderão estar para esses conjuntos, e isso não está sendo atendido. Então, estamos fazendo uma solicitação no sentido de que os senhores vereadores exerçam uma fiscalização mais intensa sobre essa questão da moradia em Ribeirão Preto. O vereador Saulo Rodrigues participou da gravação do programa Transparência da TV Câmara. O legislador levou como tema central a situação dos jovens em Ribeirão Preto. Veja um trecho. Vereador, outro dia eu estava indo à noite por alguns bairros aqui de Ribeirão e eu vi assim, muitos jovens nas ruas, nas esquinas. E a gente sabe que boa coisa eles não estão fazendo quando estão ali nas esquinas. Mas é um número muito grande de jovens. O que está faltando para esses jovens? É algo para eles fazerem, aí não tem o que fazer, eles acabam entrando por essa linha que não é muito legal. O que o senhor, como vereador e também como pastor, tem observado na juventude? Bom, Sérgio, esse assunto é muito relevante, até porque não existe programas hoje na nossa cidade, a nível tanto prefeitura como estado, que acolhe a esses jovens.
Então, assim, muitos são jovens que estão nas ruas e, como você acabou de dizer, quando estão à noite, em uma rodinha ou espalhado pelos bairros, com certeza boa coisa não está sendo feita. Porque se eles estivessem ocupando a mente dele com coisas que o município oferecesse para eles, eu tenho certeza que eles não estariam nessa situação. Como se oferecesse um esporte, se oferecesse para eles cursos profissionalizantes, várias situações que poderiam cativar esse jovem, então acredito que eles não estariam nessa vida que estão. Não vou dizer que o município não oferece. Hoje nós temos na nossa cidade, nós temos o Ribeirão Jovem, que é um órgão da prefeitura, a qual capacita ali o jovem, mas é poucos, não são muitos. E nós estamos falando de milhares, não de dezenas a qual ocupa o espaço do Ribeirão Jovem. Então, o município deveria oferecer apoio a esses jovens. Na verdade, assim, por exemplo, quando a gente precisamos de um espaço, por exemplo, na cultura, ou até mesmo na Secretaria de Esportes, Assistente Social, a gente tem um espaço, cede um espaço. Mas assim, o que nós queremos é que verdadeiramente o secretário que está em uma dessas pastas, eles pegam aqueles jovens e faz alguma coisa para eles. Isso que a gente quer, só que assim, o secretário às vezes fica de mãos atadas, porque ele não vai conseguir encaixar num programa, porque não tem um programa. O programa existe no papel, mas em prática não existe. Então, assim, eu tive essa semana com o secretário de Esporte, Marcelo Palincas, e graças a Deus ele falou, até a Aline estava presente com a gente nesse encontro, ele tem cedido espaço na Cava do Bosque para poder fazer as atividades esportivas. E também até disse para a Aline, se ela tiver algum talento lá, para enviar para ele poder encaminhar para a parte de esporte, seja de basquete, natação, seja futsal, seja luta de judô, essas lutas que tem aí. E isso para nós é importante. Nós tivemos também a gravação do programa Transparência, em que esteve presente o vereador Rodrigo Simões. Ele comentou sobre a necessidade das entidades de Ribeirão Preto receberem maior auxílio do poder público. Quais projetos assim que você trouxe para cá e que você chegou com uma vontade muito grande de fazer, porque eu vou acontecer, mas ainda estão emperrados, mas que você considera importantes? O Zé, um que está protocolado já, ainda não foi colocado em votação, porque a gente está estudando, está debatendo mais a fundo com a sociedade, inclusive, solicitando aí que a prefeita, uma postura, aliás, uma postura municipal, que destine um percentual maior para assistência social, exatamente para isso, para atender as nossas entidades, que melhore a receita, a verba das nossas entidades. Isso é um dos objetivos nossos aqui na casa, trabalhar de alguma maneira dentro da nossa alçada e mesmo fora, não podendo, se não for da nossa alçada, que a gente consiga de alguma maneira convencer a prefeita que melhore o repasse às nossas entidades. E vamos mais uma vez ao Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Sou Luciano Neto e estou com o vereador Beto Canguçu, que vai falar sobre a falta de professores na rede municipal de ensino. Olha, na semana nós apresentamos um requerimento à Secretaria de Educação, justamente indagando sobre os professores afastados das suas salas efetivas. Uma das justificativas da secretária para a não convocação de professores concursados é que muitos dos professores que têm salas efetivas se afastaram em razão de licença saúde ou por outros motivos. Então nós estamos indagando a prefeita municipal que nos informe a quantidade de professores que estão afastados de suas funções em razão de licença saúde, em razão de estarem ocupando cargos comissionados, qual a quantidade de salas livres existentes na rede municipal, porque nós estamos acompanhando todo esse debate sobre a qualidade do ensino em Ribeirão Preto e vemos esta queda de braço entre professores dizendo que há um excesso de professores contratados emergencialmente. Por outro lado, a Secretaria de Educação
se defende dizendo que esses contratados emergencialmente são contratados em razão de professores que estão afastados de suas funções efetivas. Então nós estamos querendo saber, e queremos essa resposta da secretária, que nos informe a quantidade de professores afastados, PEB 1, PEB 2, PEB 3, por disciplina, inclusive, quando se tratar de PEB 2 e PEB 3, porque nós queremos efetivamente que neste ano, no município de Ribeirão Preto, não fique aluno sem aula por falta de professores. Por isso, esta informação é extremamente necessária para que a gente possa fazer uma análise concreta da situação do município no que diz respeito à situação dos professores. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. O presidente da Câmara Municipal de Franca, juntamente com o diretor administrativo e outros vereadores, esteve na tarde da quarta-feira passada aqui na TV Câmara. A cidade de Franca também fará parte da rede legislativa de televisão. A interação entre as casas de leis municipais com certeza traz benefícios, pois amplia as vias de informação e leva transparência à sociedade. A Fortec está com inscrições abertas para 6 cursos. Confira só. Levando conhecimento e qualificação a jovens e adultos do município, a Fortec, Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto, mantém inscrições abertas para 6 novos cursos que são oferecidos gratuitamente. São 600 vagas para os cursos de assistente de recrutamento e seleção, atendimento ao cliente, assistente em logística, ética e conduta profissional, espanhol básico e ambiente e sustentabilidade. Os cursos terão, em sua maioria, carga horária de 90 horas e duração de 3 meses. As inscrições estão abertas de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 às 11, na Rua Álvares Cabral, número 629, no centro. Basta ter 16 anos de idade e ensino fundamental completo. O candidato poderá se inscrever em apenas um curso de cada vez. São necessários os seguintes documentos para efetuar a inscrição: uma fotocópia da cédula de identidade, uma fotocópia nítida do comprovante de conclusão do ensino fundamental e uma fotocópia do comprovante de residência. E termina aqui mais um programa Semana do Legislativo. Caso não consiga acompanhar ao vivo as sessões, nos encontramos no próximo final de semana no nosso resumo semanal. Até lá!